Olá, bom dia, bom dia. Tudo bem? E aí, Israel, bom dia. Bom dia, Rafael. Muito bom dia. Estamos aqui, dia 18, quase chegando no final do ano. Quarta-feira, o Márcio já está na área aí. Bom dia, minha mãe, sua bênção. Vamos ver aqui, ó, vamos convidando a galera, vamos fazendo a galera acordar pra gente fazer o nosso papo matinal de hoje. Vamos chamando o povo, vai apertando no aviãozinho aí, vai convidando todo mundo pra live aí, ó. A galera que tá sempre aqui. Vamos lá convidando o povo, acordando. Essa é a hora de pular da cama. Hora de pular da cama, galera. E aí, tudo bem, pessoal? Já viram a live de ontem já? Márcio já tá aqui já? Deixa eu chamar o Márcio aqui. Já viram a live de ontem já aí com o Saulo? Bom Bom dia, dia, Márcio. Tudo bem? tudo bem? Tudo Direto bem, da graças a Deus. Irlanda. Estamos por aqui, estamos por Vamos aqui. por aí. Tá Olha, sol aí, tá chovendo, tá frio. Como é que tá? frio tá, mas chovendo e ventando não. 9 graus agora. 9 graus. 9 Legal. O Rafael graus. tá falando aqui que o papo matinal hoje ele vai acompanhar junto com a esposa dele. Que legal, que legal. Quem? Desculpa? O Rafael tá aqui falando aqui, ó. Live de Ah, ontem foi uma bênção. Cara, essa semana só tem bomba. É só gente fera aqui. Ontem veio o Saulo aqui. Tu conhece o Saulo, Márcio? não conheço. Eu conheci ontem assistindo o Papo Matinal. Eu acho que Muito ele é bom, hein? da turma anterior à sua no IBPC. Ah, da turma 6? É, Ah, da turma boa, boa. anterior. Hoje tem um encontrão aí de todas as turmas. Você vai estar presente? É mesmo? Vai ser o que, online? Vai ser online. O Thiago mandou aí um e-mail ontem à noite para todo Que horas mundo. que vai ser esse encontro? O horário, É, deixa eu olhar aqui no meu e-mail, eu acho que é 19h30, isso, 19h30, da turma 1 à turma vou 6. tentar entrar um pouquinho, porque é horário de atendimento, né? Sim. Eu não posso deixar de dar bom dia para uma pessoa muito especial aqui, tia Gilma. Ah, tá aí. Beijo. Que bom, que bom. E aí, Seu pessoal, pet. tudo bem? Muito bom dia, bom dia. Galera que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Tem alguns aqui que eu ainda não conheço, né? Que provavelmente são aí seguidores do Márcio. Eu só vou dar o recado geral aqui que a galera do Papo Matinal já está acostumado, né? Permaneçam aqui. A gente vai falar um pouco hoje sobre ordem e domínio. E uma das dificuldades que hoje a gente não consegue dominar as coisas na vida é exatamente que a gente não permanece nelas. Isso daqui, cara, foi um dos fatores determinantes aqui para eu chamar o Márcio para estar aqui. É determinante porque tem uma história muito legal aqui nesse aspecto para a gente trocar uma ideia. Não é verdade, Márcio? É verdade. Se a gente pensar, quando você fala em permanência, a gente lembra das coisas estáveis na vida, né? Aquilo que é durável, né? Então aqui a gente já tem um pouco aí que todo mundo quer permanecer nas coisas, né? Quando você compra algo, você quer que aquilo dure o máximo possível. Quando você junta num relacionamento, né? Você espera que aquele relacionamento dure, né? Então é a questão da permanência, né? Da presença. É isso mesmo, né? Parece que o homem ele tem uma certa sede de eternidade, né? Já tem essa coisa do homem querer durar no tempo, sobretudo fazer os seus amores durarem mais. Deixa eu aproveitar, só apresentar aqui para o pessoal aqui do Papo Matinal, o Márcio, né? Vou dar É um claro que tem bom muita dia gente aqui aqui. pro pessoal. Eu acho que eu não dei bom dia. Bom dia, gente. Eu estou vendo o pessoal do Maurício aí. Obrigado também, Maurício, mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui. E quem está aqui, que é do meu perfil, obrigado por estarem aqui também. É isso aí, vamos bater esse papo. É isso aí. Bem, deixa eu apresentar para vocês o Márcio, que assim, isso para mim é muito importante, né? Eu vejo a internet. Há duas formas da gente ver na internet, né? A gente pode banalizar a situação, ver aqui tudo, é só mais uma live.
mas eu tento tratar a coisa com bastante humanidade nesse aspecto, né? Para mim, se eu estou abrindo uma live aqui no meu perfil, convidando o Márcio, é como se o Márcio estivesse vindo na minha casa. Então, a gente tem que dar as boas-vindas e a gente tem que, dentro daqui da nossa conversa, fazer todos conhecerem também, né? Cara, a gente tem uma amizade de muito longa data, né? Eu, há muitos e muitos anos atrás, eu já não sei nem precisar a quantidade de tempo, Márcio. Tu sabe, há quantos anos? 2007, 2007, ou seja, por Pô, volta de março. a gente se conheceu no ano que eu fiz a Viagem de Ouro? Eu acho Foi que foi 2007? antes, não? 2006, então, talvez? Eu tomo pelo ano que eu iniciei a faculdade, que foi 2007. Hum, Pode ter sido então, é, a viagem. eu Porque a acho. viagem de ouro Porque também foi 2007, eu fui guarda-marinha em 2007, então eu me formei em 2007 e viajei em 2008. Viajei em 2007, aquela viagem de ouro que eu fiz. assim, nossa, foi tão rápido assim. Foi. Então, ou seja, né, a gente já tem aqui uma longa estrada, né? São 13, 17 anos de amizade já aqui, né? Eu conheci o Márcio, meus amigos, assim, para vocês saberem. Eu participava de um grupo na igreja, que era um grupo mariano, né? E eu cantava na igreja também com a prima do Márcio, né? Eu cantava com a prima do Márcio, de forma alguma a prima do Márcio cantava comigo, tá bom? Fique bem claro, que ela é excelente, a Gisele. E aí o Márcio acho que estava recém-chegado no Rio, não era, Márcio? Você vinha do Tá. Espírito Santo, estava recém-chegado no Rio, e o Márcio ainda estava fazendo amizades e tudo mais. E quando ele entrou no nosso grupo ali, rapidamente ele já conheceu a Beth, o Alan, e a gente começou a ficar muito próximo. O Márcio sempre me surpreendeu por uma característica assim muito típica dele. O Márcio é uma pessoa extremamente organizada, mas não é aquele organizado chato que fica enchendo o saco dos outros. É aquele organizado por ele mesmo, assim, né? Eu lembro que nos nossos grupos foi o Márcio que criou o livro de presença, aí ele fazia uma espécie de ata das nossas reuniões, a gente tinha os temas tudo organizados. E eu lembro que depois disso o Márcio estava fazendo a faculdade de secretariado executivo, não era isso? Cara, era a tua Exatamente. cara isso, assim, para mim. Era a tua cara, assim, essa coisa de escritório. O Márcio que me ensinou, por exemplo, a usar post-it nos estudos. Cara, Cara, era eu uma lembro de coisa você até terrível. hoje. E olha aqui, para não dizer, ó, eu uso até hoje, É, ó. olha lá, Em todos os meus livros tem. O outro aqui do tem, lado né? também, ó, tem aqui também. Então, assim, sempre me surpreendeu muito esse lado do Márcio, assim, né, de organização. E eu lembro também que essa questão de aniversário, né, cara? Assim, o Márcio é aquele amigo que não esquece o aniversário de ninguém. Aí depois ele me contou o segredo. Ele, poxa, eu coloco tudo aqui no Google Agenda. O Google Agenda me notifica. Aí eu falei, cara, isso é muito interessante. Porque a gente acha que é bobeira e acha que às vezes é só uma formalidade ou até mesmo uma forma mecânica de viver. Mas experimenta pensar nas questões do teu aniversário e ver se você não fica feliz quando uma pessoa lembra de você e te liga. Assim, é simples, né? E olha, Mas assim, fala, Marcos. você se interromper, o pessoal na época ali do nosso grupo, eu lembro quem falava muito era a Elisa. Ela falava, ah, já sei, você me deu parabéns porque tá na tua agenda. E era verdade, sim, eu confessava isso, mas o pessoal ele me ajudou a refletir a respeito na época. Porque, veja, de fato é muito genuíno. As pessoas me são importantes. Minha mãe tá aqui, não deixa mentir, que eu tenho um grupo de pessoas muito grande. E eu amo, assim, a maioria, assim, sabe? E convivo muito com todo mundo, né? Mesmo à distância. Então, eu não quero perder, de fato. Para mim, é um valor, né? Eu parar pelo menos uma vez no ano e poder mandar uma mensagem, a pessoa marcar a vida ali dela com um parabéns, sabe? Então, eu vejo, de fato, como algo que eu uso pro bem, né? Pro dia a dia, né? Sim, sim. E assim, isso realmente sempre foi um destaque, né? E a partir daí, assim, um segundo tópico aqui que me chama muita atenção na vida do Márcio, e eu vou deixar daqui a pouco o Márcio contar um pouco a história dele, para vocês irem captando essa essência, é a velocidade de evolução que o Márcio teve na vida, né? Assim, na vida. Velocidade de evolução, para mim, é algo impressionante. Eu sempre gosto daquela história da lebre e da tartaruga, que eu conto para as crianças, né?
A lebre, ela tem dotes muito naturais, sai correndo e poderia tranquilamente vencer a corrida. Só que ela é suscetível aos seus desejos e às suas paixões, né? De alguma forma, ela para descansar, ela fica com um pouco de vaidade para cima da tartaruga. E a tartaruga, ela tem uma característica de, apesar de não ter lá seus grandes dotes naturais, não que o Márcio não tem, tá? Não é isso que eu estou dizendo, mas é só para vocês pegarem a essência da história. Mas a tartaruga, ela tem uma coisa que é a questão da constância. Essa fábula do Esopo, para mim, ela é fundamental. E no final das contas, a tartaruga vence a corrida. Né? Isso não é algo de forma alguma surpreendente, porque a vida humana apresenta, assim, o valor que a constância tem. É engraçado que numa etapa da vida do Márcio, ele vai dedicar um tempo da vida dele ao estudo da resiliência. Não é isso? Eu lembro que você fazia palestras no Brasil todo sobre resiliência, e eu vejo assim como que isso foi impressionante na vida do Márcio. Eu lembro que a gente fez um curso de inglês junto, o WhatsApp, você lembra? Verdade, verdade, teve esse O pedaço Márcio aí. tinha. Eu lembro que você tinha um pouco de dificuldade, mas eu tenho Sim, certeza que hoje, por exemplo, você tem um domínio de línguas muito maior, por exemplo, que o meu, que já tinha até um certo domíniozinho do inglês ali na época. sim. Tudo porque, assim, o Márcio, ele tem muita organização. E o que, que eu quero trazer para vocês hoje aqui nesse papo matinal? Que vocês não entendam a ordem como uma coisa careta, mas a ordem como uma ferramenta tremenda, 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 tremenda de perfeição pessoal. Por isso que eu coloquei aqui o tema como ordenar para dominar. Né? Por quê? A nossa vocação nessa vida está lá em Gênesis, né? No início do Gênesis, e de dominar sobre todas as coisas. Né? Nossa, Domino. peguei essa passagem para trazer hoje, está aqui na minha Olha tela. aí. Dominar sobre todas as coisas, né? Porque domino é como a gente fala, né? Senhor. É o termo que a gente utiliza em latim para se referir a Deus. E a nossa vocação é essa, né? É participarmos dessa divindade. Né? Participarmos, não sermos deuses por natureza, mas por participação, como diz São João da Cruz. Mas a gente precisa ir se conformando a essa coisa. E a ordem, ela tem um valor preponderante nisso. Então eu queria passar, Márcio, um pouquinho para você dividir com a gente aqui, nessa live, um pouco da tua vida e como isso foi ganhando espaço, né? De uma forma sistemática. Eu tenho essa visão de fora, mas eu queria ver essa visão de como você a viveu em primeira pessoa, essa questão, né? Daquele jovem ainda um pouco tímido que chegou lá no grupo, que foi fazendo as amizades, que foi fazendo a faculdade dele, que foi tendo os estudos, que entrou para o mosteiro, que ficou um ano no mosteiro. O Márcio, quando saiu do mosteiro depois desse um ano, parecia que ele tinha entrado numa máquina de superpoder ali. Porque quando ele saiu dali, ele saiu com muitos dons. Eu lembro que, por exemplo, a língua foi uma delas, né? Porque eu lembro que você saiu do mosteiro praticamente já dando passos largos no francês, por exemplo. Depois veio essa questão da tua vida estudar fora, né? Hoje a tua vida como psicoterapeuta. Cara, me conta um pouquinho disso aí, porque eu acho que nem pessoalmente a gente teve esse papo sobre o testemunho da tua vida, né? Então, cara, eu tô aqui hoje para te ouvir, cara. Agradeço, agradeço mais uma vez esse espaço e é um prazer poder compartilhar isso com alguém que nos é íntimo, que entende, né, com propriedade do que eu vou falar aqui sobre tudo, né? Mas eu vou tomar do ponto, Maurício, que você falou da questão do desejo que todo homem tem de permanência, de vida completa, de completude, né? É, se você pensar, o nosso papo, ele não era matinal antigamente, ele era depois do almoço. A gente, né, isso foi uma fase da nossa vida, depois que a gente começou a ser mais amigos, ter mais proximidade, do qual a gente parava no centro do Rio, ali na cidade, depois do meu estágio, o Maurício saía do trabalho, a gente ia para o Bob's, para o McDonald's, trocar nossas ideias. A gente lia muito, então, estou dando esse exemplo porque vocês vão ver que nada mudou. O que mudou, na verdade, foram as circunstâncias, né? Os locais foram mudando, mas essa necessidade que a gente traz de permanência, ela se manteve. E isso, para quem quer dominar, né? Para quem quer ser esse senhor a respeito de algo, né? O senhor é aquele que tem o poder, né? Aquele que tem o domínio sobre as coisas. É, independente da circunstância da sua vida, independente se você era solteiro, hoje é casado, se hoje você, Maurício, tem 5 filhos, né, que são a família linda, daquela época que talvez você era solteiro.
Enfim, qualquer circunstância, se você sabe uma língua, se você está no Brasil ou não está, como é o meu caso, se você foi para uma ordem religiosa, se você não foi, mas é o desejo sempre de permanecer que está dentro do homem, esse desejo que eu conectei aqui com o dominar, né? Isso é a vida. Então é dominar a vida de fato. Falando um pouco mais da minha história, né? O Maurício resumiu bem aí. A timidez sempre foi muito presente na minha vida. Vocês veem aqui mas eu sou tímido, de certo modo. Mas se você parar para pensar, a timidez ela vem justamente por você não ter o domínio, né? Eu cheguei naquele grupo mariano, cheguei naquela paróquia, Jesus Ressuscitado, do qual tenho um carinho imenso. Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém. Eu não sabia como que era a espiritualidade católica que se vivia ali, quem eu ia, quem iam ser meus amigos, que grupo que eu ia. Mas existe uma questão assim, esse desejo de permanecer nas coisas. Eu queria permanecer na prática que eu já tinha de fé. Eu queria manter amigos, para mim é importante. E aqui a gente tocou, né, na questão, eu falei, né, como é legal poder. Eu gosto muito de parar e dar um parabéns, né, para as pessoas, ser presente na vida das pessoas que me circundam. Então, você vai vencendo isso, você vai começando a olhar para o que de fato importa dentro de si e vencer as barreiras, o medo, a timidez, sei lá, a falta de organização, por exemplo. Você começa a ver o bem que há por trás disso. Aliás, o bem que vai à frente disso, que está à frente de tudo que você carrega dentro de si, né? Então, depois, ali, isso era por volta de 2007, ali no Rio, né? Eu sou nascido no Rio, mas morei no Espírito Santo grande parte da minha vida, fui educado lá, meus pais moram lá, minha família hoje se divide entre esses dois estados, e eu desejo de voltar para o Rio. Foi em questão de amar muito a cidade, na época, sobretudo, era muito mais organizado, e de fazer faculdade. Então eu fui para secretariado executivo, justamente por essa razão que o Maurício disse, a organização para mim era algo muito importante. E a gente chama também as empresas de organização, um local que imprime ordem, né? Você chega ali, tem um horário de chegada, você tem uma hierarquia dentro da empresa, você tem o seu trabalho todo estruturado, os protocolos que você tem que seguir. Então isso me conquistava muito. Eu achava até muito prático e útil, usual assim. Basta você seguir a regra, basta você seguir o manual ali de conduta de trabalho e você vai se dar bem no trabalho. Para mim era assim bem lógico isso, né? É claro que a gente vai vendo depois que não, né? A gente tem as nuances aí, a, as eventualidades, né? Cada um não é uma máquina, né? Carrega de si suas vontades, seus desejos, ambições, enfim. E depois, bom, aqui ele não contou essa parte, mas eu fiz 2 anos de faculdade, no total eram 3, então isso foi 2009, 2000, então vou voltar, 2008, depois da sua viagem de ouro, o Maurício me levou para conhecer junto com os outros amigos, que a gente era muito rato assim de grupo de oração, de eventos católicos no Rio de Janeiro. Eu, na época, fazia estágio em frente ao Mosteiro de São Bento e eu não sabia que ali tinha um mosteiro, porque ele fica bem escondidinho. Fomos em 5 amigos, né? Para um encontro vocacional, do qual era só mesmo por curiosidade. Eu fui o único que fiquei, topei fazer. Falei, olha, vai ter direção espiritual aqui de graça. Vai ser legal eu poder conhecer a vida melhor desses monges que eu nunca tinha ouvido falar. E uma coisa foi puxando a outra. Eu fiz um caminho de 1 ano, né? E então, em 2009, janeiro de 2009, eu entro para o Mosteiro de São Bento. O intuito, né, é aquela ordem novamente, né, até chamado de ordem beneditina, ordem de São Bento, né? Mais uma vez a palavra ordem, ela está presente na minha vida. E de fato, sendo bem honesto para todos vocês, se for pelo lado útil, é muito mais fácil para mim viver dentro do mosteiro do que viver do lado de fora do mosteiro. A estrutura, ela é toda preparada e ali você não consegue burlar as coisas, é tudo muito bem marcado, né? Horários, orações, trabalho e etc. É muito, muito simples, né? De fato, a vida no mosteiro é muito simples e essa simplicidade
comparado hoje com o que eu vejo as pessoas às vezes falando, eu não tenho tempo, a minha vida está me dominando, eu não tenho mais a mão nas coisas que eu faço, nas minhas atividades, com a família, no trabalho. A gente está transformando a vida, eu vejo assim, em algo muito complexo, quando ela deveria ser muito mais simples. Eu estava ontem pensando aqui para essa live, né? Uma das grandes ferramentas que eu deixaria aqui para vocês é começar a tirar os excessos, né? A gente acaba criando muitas coisas, colocando muita coisa e perdendo a presença no essencial. Ontem o Saulo falava aqui, né, a respeito da família. Ele falou, ele colocou a vida dele em uma ordem, né, em uma hierarquia. Não tem como eu ir para um aniversário e deixar minha esposa, meus filhos, eu não sou casado ainda não, esposa não tem filhos, mas minha família, algo que é maior, que tem um bem maior, que tem uma dignidade maior do que um aniversário, do que um evento, né? Não, não pode, isso daí, e tentar fazer os dois também não vai dar certo. Uma coisa, Márcio, Então, eu só te interromper um pouquinho rapidinho aqui. Você colocou que eu acho bem interessante, né? É interessantíssimo. Assim, as lives aqui, elas têm uma sequência lógica, né? Então, é importante que o pessoal saiba disso. É importante que vocês acompanhem as lives numa sequência lógica. Ontem o Saulo, ele falava aqui sobre disciplina. Eu trouxe o Saulo aqui para conversar conosco sobre disciplina. O tema de ontem foi disciplina e liberdade. Primeiro, para a gente quebrar essa ideia no mundo moderno que a gente tem de que disciplina é uma restrição da liberdade, né? Que é uma coisa que, tipo assim, cara, aquele olhar que fica preso na dor da disciplina, né? Vai ser ruim, eu vou me sentir sufocado. Mas não, a disciplina ela abre as portas para a gente ser livre de verdade. E hoje o Márcio veio aqui para poder falar um pouco sobre a questão da ordem, né? Tá aqui conversando conosco aqui um pouco sobre a ordem. E é interessantíssimo como que ordem anda diretamente e intimamente ligado com uma coisa que nós chamamos de hierarquia. E é interessantíssimo como que esses dois princípios eles são atacados na nossa sociedade moderna, né? A gente pensa o seguinte, né? A disciplina é atacada como uma coisa ruim, como uma coisa retrógrada, né? Exceto por um olhar hoje que está mais em modinha na internet, que é um olhar mais estoico da coisa, mas que também vê a disciplina de uma forma distorcida, como se fosse um sofrimento pelo sofrimento, né? Como se fosse uma coisa que simplesmente é ser forte, mas sem um propósito, sem uma causa final que justifique isso realmente. E a questão da hierarquia. Hoje a gente vive num mundo onde todo mundo a gente diz, somos todos iguais, em todos os aspectos, né? Só que é o seguinte, o que faz a nossa vida ser bela, ser bonita, ser da forma que ela é exatamente as nossas diferenças. Veja que eu não estou querendo dizer que nós temos diferença em dignidade. Todos nós temos a dignidade de filhos de Deus, a dignidade de seres humanos. Mas se nós não conseguimos contemplar as nossas diferenças, a gente vai estar perdido na vida. Porque você estava colocando a questão da família, né? Eu vejo que é o seguinte, existe uma luta muito grande quando a gente é solteiro e que você tem empreendido muito bem isso daí, de você ordenar a sua vida. Quando você se casa, um primeiro elemento de desordem começa a aparecer na tua vida. A diferença entre o casal. Você é de um jeito, você funciona de um jeito, a pessoa que você vai casar, ela é de outro. Quando aparecem os filhos, é por isso que eu digo para vocês o seguinte, um conceito que também a gente está perdido na vida hoje. Filho precisa ser educado. Mas educado não é ensinar português e matemática. Educado significa ensinar princípios humanos para ele. Porque ele não nasce com isso. Não é como algumas correntes filosóficas dizem, que a criança nasce com tudo pronto, você só precisa lapidar. Não é assim. A criança precisa aprender. E uma coisa que é incrivelmente terrível é que você esquece de que você precisa ensinar para uma criança, por exemplo, o básico. Como fazer xixi no vaso. Como segurar as suas necessidades. Como guardar suas coisas depois de usar. Porque a criança ela é, sim, um elemento de caos. E aí, se você não está ordenado interiormente, você não consegue ter essa execução de ordenar um ambiente caótico que, por exemplo, uma criança introduz na vida familiar. Então, uma das coisas que a gente tem que se perguntar é o seguinte, cara, estou sofrendo com a criação dos meus filhos. Beleza, como anda a ordem na tua vida? Porque se a ordem não foi bem estabelecida na tua vida, você não vai conseguir propagar isso.
Mas se você tem ordem, você aprende a educar seu filho com isso. É impressionante como seu filho ele vai colhendo esses hábitos de você. Então, eu quis fazer só uma pausa para poder dizer essa ligação que existe da ordem com a hierarquia. Você trouxe outro ponto, né? Que é muito importante, é uma ferramenta. A gente, desculpa aqui, eu até fiquei ontem receoso de trazer esse nome para cá, esse adjetivo. Nós estamos sendo bem honestos, cada um olha para a sua vida, de certo modo, a gente está emburrecendo. Você trouxe a questão da educação, da inteligência. Nós temos dois tipos na inteligência, né? A gente aprende isso graças a Deus, uma ótima formação de psicoterapia que nós tivemos. A gente ouve, né, falar a respeito do intelecto ativo e do intelecto passivo. E o que isso tem a ver com a ordem? O intelecto ativo é basicamente, por exemplo, eu escrever um livro, né? Eu tenho a inteligência tal e eu coloco sobre ela sobre uma atividade. Então, né, o de escrever o livro. Ok. O intelecto passivo ele imprime uma necessidade que a gente falou no início de algo que permaneça, a necessidade do homem, né? Como disse Santo Agostinho brilhantemente, né? Senhor, fizeste-nos para vós e o nosso coração vai permanecer inquieto enquanto não repousar em vós. Essa necessidade, esse repouso, essa permanência, é aquilo que é eterno, que dura. Ou seja, aqui a gente está falando do intelecto ativo quanto às coisas que a gente faz aqui ativamente nessa terra, né? As nossas ações, nossas atividades. Nós estamos falando do intelecto passivo, que é aquilo que vai durar, são os bens, né? Aquilo que eu vou deixar. Você vai falar assim, nossa, mas só no âmbito espiritual? Não, a gente está falando aqui de família. Uma educação que você deixa para os seus filhos, que você deixa para alguém, ela permanece, você morre e permanece com os filhos. Os filhos vão passar sucessivamente. Então, é importante a gente voltar para essa vida intelectual, para a educação, nos educarmos. É um esforço grande. Aí o Maurício falou da questão do estoicismo, né? Que é um esforço colocado sobre algo que não dura. É nele por ele mesmo. É o esforço pelo esforço. Aqui a gente não está propondo o esforço pelo esforço, e sim o esforço por algo que vai permanecer. Então, às vezes as pessoas veem a disciplina, a ordem, como algo maçante, como algo de sacrifício, de dor, algo negativo, sem antes pensar ao que ela está ligada. E uma vez que eu tomo consciência disso, eu quero isso para minha vida. Como a gente falou aqui, quem é que não quer que as coisas durem na vida? Então, é por isso que hoje eu, Márcio, como você mencionou, eu tenho um Google Agenda, que a minha mãe mesmo fala, se quiser que o Márcio faça algo, peça ele para colocar no Google Agenda. Eu tenho Excel, porque ela sabe que vai ser feito. Eu tenho, Clarissa já sabe disso também. Então, assim, as pessoas começam... Porque, para mim, eu vejo um valor naquilo. Veja, você me convidou para uma live. Quantas vidas a gente pode aqui, a gente está levando um conhecimento, a gente está levando um papo, que a pessoa pode carregar isso para a vida inteira. A gente não sabe onde isso vai parar. Então, eu coloquei na minha agenda, é super importante. Eu acordei hoje, me preparei, tomei um banho, enfim, porque colocar de mim também. E olha, vou te falar, não é tão maçante quanto as pessoas pensam. É muito gostoso. Lembra daquela ordem toda que eu falei da vida de empresa, quando eu trabalhava, trabalhei, mas a vida naquela época do secretário executivo, do que eu fui buscar no mosteiro, essa mesma ordem. Mudaram as situações, mas ela continua permanente aqui. Eu quero que as coisas durem, né? Eu não quero que a minha vida... Eu acho que eu já falei isso com você uma vez, que os amigos mais próximos sempre eu falo isso. Eu não tenho problema de morrer. Eu tenho problema de viver uma vida que, naquele flash, último segundo da vida, que diz que passa a vida inteira, eu olhar e falar assim, cara, minha vida não tive nada sólido, eu não tive permanência nenhuma em nada, eu não deixei nada, vivi uma vida de fato vazia. Isso daí deve ser a grande angústia da vida de um ser humano. Você tinha colocado um pouco dessa... Teve um momento que você disse aqui, só pegando um gancho na questão da sequência das lives, né? A gente falou um pouco ontem da disciplina, hoje estamos falando da ordem, e você comentou uma questão de timidez, né? Só queria dar um aviso ao pessoal, ó, amanhã, por exemplo, a live vai ser exatamente sobre isso. Eu vou conversar com um professor de oratória, que foi também, é também nosso colega, já foi da minha turma da especialização,
e tem essa temática, né, toda. Então, assim, é muito interessante isso, o Márcio, que você está colocando. Você, em algum momento, você comentou também que, por exemplo, viver a vida no mosteiro era bem mais fácil nesse aspecto, né? Aham. Que era bem mais fácil. Por quê? Porque parece que lá os tempos são alargados, né? Há um tempo para cada coisa, né? No seguinte sentido, a hierarquia ela não se confunde. Tá na hora da oração, é a hora da oração. Tá na hora de tal coisa, é a hora de tal coisa. Cara, o que você pode dar de dica para o dia, para o mundo hoje, onde isso é uma confusão, né? Porque as pessoas, por exemplo, estamos aqui conversando agora e ao mesmo tempo aqui o WhatsApp está aqui, ó. As pessoas me chamando para coisa, falando de coisas, né? Aí às vezes as demandas da vida começam a cobrar, o trabalho começa a cobrar, as exigências da vida familiar. O que você deixa aí de dica, Márcio, que você procura empregar na tua vida para poder tornar a tua vida mais ordenada, né, nesse aspecto, menos angustiante? Primeira coisa, eu diria que é fazer essa limpeza das coisas que hoje são suas responsabilidades. E vou colocar aqui entre aspas, porque muitas coisas não são responsabilidades, mas a gente entende como algo, né? Enfim, então, primeiramente, é pensar sobre isso. Segundamente, posteriormente, eu abriria, de fato, se você talvez não gosta de Google Agenda, não gosta de alguma coisa online, né? Tem o Notion hoje em dia, tem outras ferramentas, mas pega um papel, tá aqui, ó, não vou mentir, ó, o meu trabalho do 2025 está saindo do papel, tá no papel aqui já todo estruturado, que depois eu passo para um doc. Aí eu já vou também para outra ferramenta, né? O Google Docs eu gosto bastante. E também o Excel para planilha, questões de finanças eu gosto. Se você talvez não é adepto a isso, vai para o papel mesmo, vai para um caderno, vai para algo, né, lápis e papel aí. Mas outra coisa é você também, essa questão que você falou das distrações. Eu gosto de chamar, e para os pacientes eu sempre peço, né, quando a gente vai trabalhar hábitos, eu falo, vamos primeiramente estabilizar as balizas da sua vida, do seu dia. As balizas eu chamo como o primeiro horário do dia, o horário que você acorda, e o último horário. Então você vai ficar um mês, 2 meses, até se sentir dominando isso, né? Está falando de domínio. Dominar esses dois horários. Se eu coloquei que é de 6, a minha vida vai acontecer de 6 até as 10 da noite, então é de 6 às 10 da noite. E aí eu já dou uma dica aqui. Não, deu 10 da noite, eu dei o horário de eu dormir. Então agora eu vou dormir. Não, começa já a encerrar uma hora antes. Porque se você vem de um hábito de que você não tem muito controle, o domínio da sua vida, não espere colocar 5 minutos antes das 10 para ir dormir, porque você não vai conseguir dormir 10 da noite. Quando der 9 horas, fala, meu dia encerrou. É a última atividade. Porque depois tem escovar dente, tem dar um abraço nas crianças, sei lá, na esposa, tem, enfim. Então, tome cuidado também com essa uma hora antes do dormir. E depois, se estiver bem dominado, coloca a terceira baliza, agora é o meio do dia. E aí eu gosto de marcar com o Ângelos. Coloca um horário, tem que ter uma atividade para marcar essa baliza. Não pode simplesmente assim, ó, acordar, por exemplo, eu acordo já sentando na cama e rezando o terço. Então eu acordo é isso. 6h05 eu estou rezando o terço. Né? Enfim, então depois meio-dia paro. Aí é outra baliza. E depois, às 9h30 ali, eu já vou dando tchau. Uma coisa que eu fiz com essa questão agora, que estava me atrapalhando muito nos últimos dias, essa questão de muita mensagem, a gente começa, né, a se expor mais aqui, trabalhar nas redes e tal, eu combinei com a Clarissa. Eu falei assim, amor, eu vou pegar agora o telefone só a partir das 8 da manhã, que é o horário que eu começo o meu trabalho, né? Eu trabalho com TI também, então é o horário que eu começo na empresa. Porque eu falei assim, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não tem ninguém morrendo de 6 até as 8 da manhã na minha vida. Então, tipo, eu fico aqui, aí eu tiro 7 horas, eu tô fazendo minha leitura aqui mesmo, sentado, olhando aqui, eu tava perdendo a contemplação do dia que tá nascendo em função de um celular, entendeu? Eu falei, não, isso vai acabar. Aí eu falei assim, olha, não estranhe se eu não der bom dia só depois das 8, né? E foi assim, libertador, essa já é a terceira semana. Então você vai começando também a se perceber nas coisas, sabe? A ver o que de fato merece estar na sua vida,
e o que não merece estar. Tipo, não perdi nada usando o WhatsApp 2 horas mais tarde do meu dia, entende? Usando o celular. Eu deixo até ir lá na cabeceira da cama à distância. Não trago para cá, para o meu local aqui Então, para de ordem, trabalho. Márcio, vê se eu peguei a dica que você está dando. Para ordem, é fundamental a gente ter um exame de consciência, né? É É um exame de fundamental a gente olhar para o passado e ver o seguinte, cara, o que deu certo na minha vida, o que não deu, Exato. para que eu possa. Uma das coisas que eu estava vendo, Márcio, assim, que é interessante, é o seguinte. A sua esposa aqui. Beijo, rei. Uma coisa que eu acho fundamental na vida é essa questão da gente saber para onde a gente está indo, né? A gente está na vida buscando três grandes transcendentais, né? A verdade, a bondade e a beleza. Eu vejo que esse momento no nosso dia é fundamental, nesse momento onde a gente examina o que deu certo, o que não está legal. Porque, por exemplo, antes de você poder implementar essa medida que você colocou no celular, foi fundamental que você olhasse para a tua vida e falasse assim, cara, isso não está certo. Eu estou experimentando tal coisa. Parece óbvio, mas muitos de nós não damos esse passo. A gente quer tomar as decisões no palco da vida. E a gente não define um tempo para a gente olhar para a vida e falar assim, cara, o que deu certo? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal no meu dia? E onde eu posso melhorar? Traçar uma estratégia mesmo para melhorar. Sim. Porque quando a gente faz isso, a gente contempla a verdade de uma forma mais clara. E tendo essa verdade, eu tenho a possibilidade de fazer boas escolhas, de encontrar bondade. Ah, se isso daqui é o caminho, se é isso daqui que está me incomodando, essa é a verdade, poxa, então eu acho que eu vou fazer essa medida aqui com o celular, eu vou definir um tempo para acontecer isso aqui, eu vou começar a anotar as coisas, né? E somente fazendo esses bons roteiros da nossa vida, eu tenho a condição de efetivamente subir no palco da vida, né? E fazer coisas belas. E belos aqui, que eu tô falando, não é no sentido de só de bonito, mas no sentido de perfeito, de perfeição. O meu trabalho sair mais perfeito, o meu convívio familiar, ele sair com atenção, com perfeição, a minha vida com a minha esposa, a minha vida com os meus empreendimentos, a minha vida religiosa para com Deus, para que ela possa ser perfeita. E aí, com isso, a gente vai alcançando, né? Vai tocando esses três transcendentais da verdade, da bondade e da beleza. E o que é mais interessante? É só a partir do momento em que eu consigo fazer obras belas, eu consigo dar testemunho para que outras pessoas comecem a enxergar essa verdade. O que a gente vê muito na internet hoje também? Essa pressa, né? A pressa que as pessoas têm de já dar testemunho de uma coisa que não está estabilizada na vida dela. E aí isso dá margem a uma coisa que Cristo nos repreendeu assim com muita veemência ao escândalo. São João da Cruz ele diz até uma coisa que é interessante: procure poucas pessoas se arvorarem em mestres, porque fatalmente, em algum momento da tua vida, tu vai dar um contra-testemunho, porque nós somos falhos, né? Nós não estamos isentos disso, né? E só existe um modelo dos modelos, que é Jesus Cristo. Então é importante, assim, né? Eu achei muito interessante isso daí que você colocou, porque sem um exame de consciência eu não consigo tocar a minha vida adiante. O exame de consciência, a gente às vezes pensa que é uma coisa muito abstrata, né? Mas não, é você examinar de fato. Por isso que é bem recomendado, né, que se faça no final do dia, sobretudo. Para que você, uma vez que você fez as suas ações, que você se movimentou nessas balizas no seu dia a dia, né, no palco da sua vida, e você chegar no final do dia e fazer uma reflexão a respeito. Porque o outro dia a gente tem que enxergar como uma nova chance, né, de ajuste, de implementar, de tirar, de... As pessoas falam, não sei como você consegue achar tanto tempo. Gente, é muito simples. A gente hoje se distrai muito com as coisas. E só para fechar dessa questão do celular, da internet, esse descontrole, até o Hélio está falando aqui, gente, a Rê também colocou, né, que é uma dica de ouro, ele vai nos transformando, ele vai tirando essa beleza, Maurício, que você falou. A gente agora vai começando a se relacionar com as pessoas mais online do que pessoalmente. A vida passa a ser toda por ali, sabe? Então a gente também tem que lembrar que teve. Eu estava pensando nisso. Alguns anos atrás não tinha nada disso.
e todo mundo estava vivendo. Então, assim, daí a questão da importância não é tão importante assim. Tem coisas na ordem, na hierarquia, que são mais importantes. Não estou tirando o mérito, é uma ferramenta que nos ajuda. Essa live só é possível porque a gente tem aqui a ferramenta. Mas veja, o descontrole, ele joga algo que talvez falar em décimo plano, você jogou para nono já está errado, jogou para cima então, o oitavo, sétimo grau, está muito errado na vida. Uma pessoa que vive para isso, que ela vê isso como um bem que vai durar, é uma vida que ela vai encontrar uma decepção muito grande, é o que a gente encontra as pessoas nos chamando, né, para atender, porque a vida delas, de fato, cadê a beleza da vida delas? Elas não veem beleza, elas não vê, chega uma frustração, eu tentei e deu ruim. Vai dar ruim mesmo, porque isso não foi feito para durar, cara. É isso mesmo. Beleza, Márcia. A gente vai chegando aqui já ao finalzinho mais aqui do nosso Papo Matinal 33, né? Ordenar para dominar. Eu queria te agradecer, meu amigo, de nos fazer essa visita, né? De dividir um pouquinho aqui da tua vida conosco, dividir um pouco do teu conhecimento. Cara, eu particularmente, assim, sou muito suspeito para falar, porque além de ser um amigo, eu admiro muito o teu trabalho, né? Eu vejo essa marca da ordem, da disciplina em tudo aquilo que você faz, né? Como já disse no início da live aqui. E queria apresentar para vocês aqui que estão assistindo, tudo mais, aqueles que me seguem e não conhecem, a conhecerem o perfil do Márcio, né? Ele tem dois perfis. O perfil dele mesmo lá, do Márcio Ragazzi, que é... O Márcio, agora ele faz um trabalho de psicoterapia. E o que eu acho interessante, tá? Olha só, a terapia, ela não é uma atividade regulamentada. Então, hoje, a formação do terapeuta é algo que vocês têm que estar muito atento. Quem está procurando terapia, procure duas coisas: a formação e a vida do terapeuta. São duas coisas que são fundamentais. Por quê? Porque ninguém é capaz de te ensinar uma filosofia, ninguém é capaz de te ensinar uma filosofia de vida se ele mesmo não tenta empreender aquele projeto dele, né? O professor Olavo de Carvalho, ele dizia que um filósofo que não vive a sua própria filosofia, ele é um farsante, ele é um mentiroso. E é fácil perceber essa mentira na obra do filósofo. Então, o verdadeiro filósofo é aquele que tenta fazer aquilo que ele olhou assim na sua vida, né? Ele tentou empreender efetivamente a sua vida. E o que eu acho muito interessante aqui, né? O Márcio, ele começou essa coisa da terapia, né? De começar como terapeuta. Tem o quê? 2 anos, Márcio? 1 ano, 2 anos que você começou? Não, 1 ano. Atendimento, 1 ano. 1 ano. Mas essa jornada, essa história, ela tem muitos anos. Vocês estão vendo aqui a história, tudo que eu estou contando para vocês, né? Desde o domínio das línguas que o Márcio foi obtendo, a organização e o projeto de vida pessoal, o tempo em que o Márcio passou no mosteiro, a sua experiência religiosa, o tempo nas outras profissões que o Márcio executou e o longo estudo que acompanhou todo esse período. A gente está falando aqui de alguém que está há mais de 10 anos estudando. Mais de 10 anos estudando. Então, eu fico muito feliz de ver hoje você podendo ajudar as pessoas, né, estando fora. Chegaram muitas pessoas no meu perfil agora, recente, e aí eu vejo lá a bandeirinha da Irlanda, né? E isso Legal. isso demonstra, assim, né? O teu perfil ele ainda não é um perfil muito grande, Não. mas isso demonstra a confiança que as pessoas têm em você. Ou seja, aquilo que você coloca no teu story, as pessoas ouvem e procuram seguir aquilo que você está dizendo. Então, muitas pessoas chegaram até mim, eu vejo lá e eu falo assim, cara, isso daqui é a prova de um trabalho que está sendo feito de verdade, com verdade. O perfil do Márcio é muito organizado, eu acho fenomenal, assim, tem uma cadeia lógica de pensamentos, os posts são bem feitos, são de matérias profundas. E existe um outro perfil que o Márcio administra também, junto com a Clarice, né? Que é o Grande Autor, que eu recomendo que vocês conheçam também, que é um projeto que mistura psicoterapia e gastronomia. Cara, isso é fenomenal, porque as pessoas, elas isolam a mente, né? Elas acham que a mente, ela não tem nada a ver com a parte sensitiva. E quantas das vezes, quem é meu paciente sabe disso, quantas das vezes eu faço uso das degustações, das experiências sensitivas para introjetar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que a gente deseja. São Bento ele já dizia isso, né? Que o mundo exterior ele deve refletir aquilo que está no nosso mundo interior. Então essa falta de ordem que às vezes a gente tem na nossa vida, muitas das vezes ela é só um reflexo da nossa vida interior.
E Santo Irineu de Lyon também fala disso, né? Eu só consigo enxergar o mundo metafísico contemplando as coisas do mundo físico, né? Não existe uma outra forma de eu conhecer a vida espiritual se eu não conhecer a vida material. Essa é a única ferramenta que nós temos para poder ver esse outro mundo. Então, muito obrigado, Márcio, por esse teu sim. Você está reservando um espaço do teu dia aí, que eu sei que é um horário, às vezes até não muito ortodoxo aí na Irlanda. Né? Agora deve ser o quê? Meio-dia aí, mais ou menos? 11h16. Eu sou de 11h16. férias hoje. Então, não é um horário muito fácil para o Márcio estar aqui com a gente, mas eu sei que ele fez isso daqui em prova da amizade. Então, espero que aqueles que não puderem ver também, assistam a live, né? Depois, compartilhe essa live aqui com os amigos de vocês, com aqueles que não puderam estar aqui conosco, tá? E muito obrigado, Márcio, pelo seu sim. Conte comigo naquilo que você precisar. Obrigado. Deixa eu só, assim, você está falando bem brevemente, tá? Da amizade, tudo, do meu crescimento aqui, de fato é reconhecido, mas a gente tem sempre muitas boas pessoas que Deus nos coloca na vida, e você sabe, isso não é TCC, né? Quando eu falei daqueles papos nossos, vivência assim, mais constante, nossos papos, que era eu e você depois ali no Bob's, no McDonald's, enfim, cara, a partir dali eu comecei a crescer muito, intelectualmente, dizendo assim, né? Maurício sempre leu muito, compartilhava de livros, a gente trocava muito, a gente lia juntos, rezávamos juntos. Então, essa vivência junto é que, com você, é que me impulsionou. A psicoterapia veio... O Maurício me indicou o GW na época. E do GW foi só a portinha de entrada ali que foi abrindo, e ele foi falando da certificação, depois ele me falou do IBPC, e hoje está eu aqui. Eu fiz GW, fiz certificação do Ítalo e o IBPC. Então, assim, eu quero muito mesmo, de verdade, aqui publicamente agradecer. E é algo que a gente já faz fora das telas aqui, né? Quando a gente sempre se encontra, a gente agradece, a gente vive, de fato, um agradecimento a Deus por ter um ao outro. Isso, e, assim, é um prazer imenso dividir minha vida com você. A galera aqui que talvez está me acompanhando, eu já pedi desde ontem, acompanhe o perfil do Maurício. Maurício é uma história linda, uma família maravilhosa. Eu digo isso de propriedade, eu os conheço muito bem. Então, é muito seguro, conteúdo muito bem estruturado. Então, acompanhem o trabalho dele. Até semana passada pediram indicação, terapeuta familiar, eu indiquei, com o maior prazer, fiquei muito feliz. Então, agradecer mesmo a você por esse espaço e conte também comigo sempre que precisar. Agora, eu quero um dia você vir para cá para o perfil também. A gente vai... 2025 vamos sim, vamos sim. Vai ser um grande prazer. Tá bom? Beleza? E, gente, muito obrigado a todo mundo que participou aqui. Eu consegui ler algumas mensagens. Sim, eu fico bastante feliz aqui. Márcio, o que eu falo aqui do nosso papo matinal, que é muito legal, né? Se você reparar, não são muitas pessoas que entram na live, mas as pessoas que entram permanecem. Então, isso é a grande mensagem que eu quero trazer no papo matinal. Permaneçam nas coisas, durem nelas, né? Permaneçam, estejam aqui conosco e fiquem até o fim. Ah, mas eu tenho que parar para trabalhar. Beleza, conclui depois, né? Não faça muitas coisas. A dispersão, ela torna a nossa vida superficial. E o grande objetivo aqui do nosso papo matinal é a gente aprofundar em algumas coisas e levar para o nosso dia uma mensagem prática para a gente viver, né? De forma prática. Então, hoje, você possa viver no seu dia, cada um de vocês aí possa viver um pouco mais de ordem, escolha um ponto de luta na tua vida, onde você precisa começar a dizer para essa coisa, essa realidade da tua vida, quem é que manda em quem, né? Quem é que manda em quem? Quem é que manda em mim? É o meu dinheiro? É a minha falta de tempo? É o meu chefe que me enche de demanda? Não. Ordena a tua vida. Seja autor da tua história. Tá bom? Eu posso deixar uma tarefa pro pessoal? Pode. Vai lá e lê Gênesis capítulo 1, 28, onde Deus marca essa palavra, dominai sobre, essa expressão que Deus usa, dominai sobre. Reflete aí, fica como exame de consciência para você fazer. Tá bom. Beleza, Márcio? Um grande abraço. Meu amigo. Tá? Fica com Deus. Minha continência demorada para você aqui, meu amigo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal.